Nós temos aqui o nosso convidado, que é o economista e professor do INSPER, professor Alexandre Schwartzman, né, que está conversando um pouco conosco aqui sobre a economia brasileira. Alexandre, queria te perguntar o seguinte. O Banco Central, nós acompanhamos aqui e tal, semana passada disse que a taxa ficou estável em 14,25, a taxa Selic. O Banco Central acertou, o Banco Central errou, que avaliação você faz disso? Eu acho que ele errou, mas acho que foi mais grave do que errar. Né? Quer dizer, a minha visão é que se você quer... O objetivo do Banco Central, como ele próprio diz, assim, é manter a inflação abaixo de 6,5% esse ano e em 4,5% ano que vem. Não vai conseguir, né? Mas assim, então, porque não tomou as medidas necessárias. Mas acho que o problema maior não foi nem sequer subir ou deixar de subir a taxa de juros. Foi a forma como a coisa foi feita. E basicamente, desde o final de novembro, ele vinha sinalizando que ia aumentar a taxa de juros e reforçando essa mensagem. No dia da reunião do Copom, ou seja, na primeira reunião, né? Na terça-feira, um ato absolutamente inédito, o presidente do Banco Central coloca no site do BC um comentário sobre uma atualização da projeção de crescimento feita pelo Fundo Monetário. Basicamente, o Fundo Monetário tinha feito uma em outubro, fez uma atualização, obviamente piorou bastante. Nenhuma surpresa para quem segue, por exemplo, a pesquisa que o próprio Banco Central faz, que vinha mostrando uma perspectiva de crescimento mais baixa. Isso foi entendido como uma mudança de sinalização na véspera. E depois de histórias de que ele teria, o presidente do Banco Central teria se reunido com a presidente da República, que a pressão política teria sido muito grande. Então, a impressão que se passou, acho que é uma impressão absolutamente verdadeira, é que se trata de um Banco Central que é submisso, que é subserviente aos interesses do Executivo. Quer dizer, nós não chegamos à situação que nós chegamos por acaso. A gente trabalhou muito duro para fazer o estrago que foi feito no Brasil nos últimos anos. E o Banco Central cumpriu a parte dele. Quer dizer, o Banco Central, largou mão do controle inflacionário, permitiu que a inflação, no primeiro mandato da presidente Dilma, superasse os 6% ao ano, ficasse ali pertinho do teto. Ano passado, tudo bem, teve o choque de preços administrados, mas ainda assim, quer dizer, um Banco Central que se mostrou incapaz de lidar com a situação. A gente está vivendo isso hoje. Quer dizer, a presidente disse que o país não vai parar, né? O país não está parado. Eu concordo com ela. O país não está parado, infelizmente, né? Porque ele está encolhendo. Se ele tivesse parado, a gente estaria bem. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu vi a declaração do Henrique Meirelles, que estava cotado para ser ministro da Fazenda em várias oportunidades, dizendo que, na opinião dele, o Banco Central deveria ser independente e o presidente do Banco Central deveria ter um mandato semelhante àquele que tem lá nos Estados Unidos, não coincidindo com o mandato do presidente da República. Né? Você concorda com isso, discorda? Que avaliação você faz? Eu sou suspeito para falar, entre outras coisas, porque o Henrique foi meu chefe no período que estive no Banco Central. Mas sim, veja, tem que diferenciar o que é um Banco Central independente de um autônomo. Né? Atualmente ele não é nenhuma coisa nem outra. Atualmente ele é não é subserviente, submisso. Não, formalmente não é e informalmente também não. O que significa um Banco Central autônomo? Existe um objetivo que não é ele que escolhe. Como é o caso, o Conselho Monetário Nacional, que em última análise é o presidente da República, porque são ministros escolhidos por ele, escolhe uma meta de inflação. E aí o Banco Central tem a autonomia de meios para chegar lá. Então isso é uma coisa. Né? E parte dessa autonomia de meios envolve ter um presidente, um conselho, a diretoria do Banco Central, que não esteja sujeita a pressões políticas, que tenha mandatos não coincidentes. Então, é o arranjo que você vê em boa parte das democracias ocidentais. Você tem um presidente de Banco Central que é escolhido por um presidente, e ele fica, ele pode renovar ou não. Mas, por exemplo, né, o Ben Bernanke tinha sido indicado pelo George Bush, ele continuou, né, com o Obama, ele foi reindicado pelo Obama, agora veio a Yellen, e a tradição é essa. Então, e no Canadá funciona parecido, na Inglaterra parecido. Você acha que o Brasil poderia adotar um sistema semelhante? Eu acho que, veja, não tem nenhuma proibição quanto a isso. Quer dizer, não, tudo bem, mas depende da vontade política, não é isso? Não, precisa fazer. Agora, existe um preconceito extraordinário contra isso. Vamos lembrar, presidente... Eu acho que tem falta de entendimento e tem gente que finge a falta de entendimento também. Vamos lembrar que em 2014, durante a campanha eleitoral, porque a então candidata Marina Silva dizia apoiar a autonomia do Banco Central, o partido da presidente mostrou lá um anúncio que os banqueiros iam roubando a comida dos pobres. Né? Aí terminou e chamou um executivo do Bradesco para ser ministro da Fazenda, quer dizer, para dar uma ideia do grau de hipocrisia dessa coisa toda. Mas, enfim,
acaba virando uma bandeira, a ideia de que a autonomia do Banco Central é a autonomia para o banco. Não, isso é uma bobagem. Você tem políticas que são de Estado, não são políticas de governo. O Banco Central, agências reguladoras, você tem certos bens que você quer que não dependa do governante de plantão, mas que tenha uma política que possa valer vários anos. Inflação baixa e estável é bom para todo mundo. Sem dúvida. Né? Então é o tipo de coisa que você gostaria de preservar. E esse tipo de arranjo funciona melhor para preservar do que arranjos nos quais o presidente do Banco Central, a diretoria do Banco Central, está sujeito às pressões políticas do governante de plantão. Nós acabamos de ter um exemplo disso aqui. Quer dizer, não tem 10 dias isso. Na verdade, não tem uma semana. Nós vimos o presidente do Banco Central, né, abaixando a cabeça depois das pressões que vieram do ex-presidente, de dirigentes do PT, talvez da presidente da República também. E aí, quando você faz isso, o resultado é você ter inflação alta. Então, parece que o arranjo com autonomia, com mandatos não coincidentes, é um tipo de arranjo que leva a situações mais estáveis do ponto de vista de inflação. Assim como leva a situações mais estáveis, se você pensar em termos da regulamentação de telecomunicações, ou de energia, ou de saúde, quer dizer, tudo aquilo que é visto como uma política de Estado e não uma política de governo. É um modelo que deu certo em vários lugares do mundo, tem nenhum motivo para acreditar que ele não daria certo no Brasil também. Alexandre, vamos dar mais uma pergunta aqui do nosso telespectador internauta? Claro. Qual é a pergunta, Bárbara? Alexandre, a pergunta é do Newton César, da cidade de Altamira, Pará. Ele diz assim: obras e infraestrutura geram empregos. Investimentos nesse setor podem ajudar o país a sair da crise? Como devem ocorrer esses investimentos? Esse é um ponto excelente. Acho que a gente sabe das carências de infraestrutura do país, né? Então, obviamente, se a gente tiver um arranjo correto, isso pode ser uma oportunidade de investimento, ou seja, alguém queira gastar dinheiro em algo em que eles vão ganhar mais dinheiro no futuro e empregar gente. Isso depende, acho que fundamentalmente, do tipo de arranjo que a gente faz. O fato é que a gente já perdeu algumas oportunidades nessa história. Primeiro, nós passamos muitos anos adiando isso. De novo, por preconceito, a ideia de que isso aqui é do governo, não é para o setor privado fazer, porque horror dos horrores, imagina o setor privado ganhar dinheiro com infraestrutura. E a gente demorou muito tempo para fazer. Quando foi fazer, ainda no primeiro mandato presidencial, fez um arranjo que assim era, o preço tem que ser aquele que o governo determina, o investimento tem que ser aquele que o governo determina, o retorno tem que ser aquele que o governo determina. Aí faz o primeiro leilão de estradas federais e não aparece ninguém. Por que será que ninguém quer? Porque descobriram concessão para eles é diferente de privatização. Concessão é fazer as coisas do jeito que o setor público faz, ou seja, muito mal feito. E aí não aparece ninguém. Então a gente tem que repensar essa história toda. Quer dizer, tem que colocar regras que sejam estáveis, que sejam favoráveis ao investimento, tem que parar com essa história de tabelar retorno, né? Tem que deixar as pessoas ganharem dinheiro. É ganhando dinheiro que as pessoas investem. Foi para ganhar dinheiro que se inventou o iPhone, que se inventou o automóvel, claro, que as pessoas que criaram o Facebook, que criaram o Twitter. Enfim, as pessoas fazem isso motivadas por dinheiro. E ao fazerem isso motivadas por dinheiro, elas melhoram as condições de vida da população. Isso aí existe. Quem teve essa sacada foi o Adam Smith em 1776. Falou, não é da bondade do açougueiro ou do cervejeiro que você consegue teu açúcar, tua carne, tua cerveja, teu pão. É na busca de ganhar dinheiro que eles fazem isso. Essa é a beleza do capitalismo. E a gente ainda, aparentemente, não aprendeu sobre as belezas do capitalismo no Brasil. Alexandre, a gente vai ter uma participaçãozinha mais aqui no nosso portal, se espera mais um pouquinho aqui conosco. Obrigado. Aqui conosco o economista Alexandre Schwartzman, que também é professor do INSPER. Alexandre, uma pergunta direta agora. Afinal, que tipo de capitalismo nós temos no Brasil, já que você lembrou do Adam Smith? Né? É um capitalismo de Estado? Acho que em boa parte ainda é. Obviamente a gente fez um progresso grande e perdeu um pouco desse progresso nos últimos anos. Mas ainda é. Quer dizer, a gente escolheu o BNDES, por exemplo, para voltar a certas práticas que a gente tinha visto lá em meados dos anos 70 no governo Geisel. Quer dizer, o BNDES, por exemplo, adquiriu uma dimensão que acho que nem no governo Geisel ele teve. Quer dizer, o balanço do BNDES, o volume de empréstimos do BNDES é uma coisa de 12%, 13% do PIB. Um pedaço da dívida pública é contrapartida disso. Foi tomar dinheiro emprestado para dar para o BNDES para emprestar para os amigos do rei. Então, você, de fato,
teve uma prática de congelar o preço dos combustíveis, que não aconteceria se a Petrobras fosse uma empresa privada. E com consequências que foram além da... Não só quebrou a Petrobras, mas quebrou, por exemplo, o setor sucroalcooleiro. Então a gente tem aqui exemplos que abundam sobre o grau de intervenção do Estado na economia no Brasil, que aumentou muito de 2011 para cá. A gente nunca foi um paraíso liberal. A história de que o governo Fernando Henrique foi um governo neoliberal, isso aí isso é uma tremenda conversa mole. Fosse isso verdade, o governo Lula também seria. A gente fez alguns avanços no sentido de desmontar algumas das práticas mais nocivas, e parte desses avanços foram revertidas nos últimos anos, com intervenção nos preços, com o tamanho do BNDES, com o aumento do gasto público, com a definição de quem são os campeões nacionais e não deixar o mercado decidir isso. Então, nós temos, de fato, aqui no Brasil, não é nem um capitalismo de Estado, acho que a melhor definição é um capitalismo de compadres. Não, tem uma expressão, inclusive, em inglês para isso, mas é a ideia de que certos setores conseguem fazer com que o Estado adote políticas que os favoreçam. Quer dizer, a Operação Zelotes é uma pontinha disso. Tá certo. Alexandre, muito obrigado pela sua gentileza. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Igualmente. Muito obrigado. Bom, tá aí então mais um convidado nosso aqui do Jornal da Record News para que você ouça também e você possa formar sua própria opinião sobre vários assuntos aqui lembrados. Temos trazido aqui economistas de várias tendências, várias concepções para que você possa avaliar o que um fala, o outro fala e você formar sua própria opinião a respeito. Nós temos repetido aqui que a nossa missão aqui não é fazer sua cabeça, a nossa missão aqui é provocar uma reação crítica das pessoas que nos acompanham. Rápido intervalo, em 35 segundos nós estamos de volta.